esse ano serviu para mostrar que a gente não vive sem a graça, sem o humor. O humor, ele salva, ele transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente. Essa pandemia também deixou bem clara a importância total da arte nas nossas vidas, vocês viram, né? Esse ano foi difícil? Foi. E foram as artes dramáticas, a música, o cinema, a dança, enfim, a cultura em geral que nos ajudaram a seguir em frente, tornando tudo um pouquinho mais leve. Eu fico muito feliz e orgulhoso de ser artista e mais ainda da comédia ser tão forte em mim. Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. Eu me sinto assim, realizado de estar conseguindo te fazer feliz. Rir é um ato de resistência. A gente agora está precisando dessa máscara chata para proteger o rosto desse vírus e infelizmente essa máscara ela esconde algo muito precioso para nós brasileiros, o sorriso. Ele está tapado, tem que ficar tapado, mas ele existe. E ele não vai deixar de existir. A gente não vai deixar de sorrir, não vai deixar de ter esperança. Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros, nascido em Niterói, no Rio de Janeiro, foi um ator, humorista, diretor, roteirista e apresentador brasileiro. Ficou conhecido pelo monólogo Minha Mãe é uma Peça, o filme mais assistido em 2013. Marcou uma história no cinema brasileiro. Paulo Gustavo formou-se na Casa de Artes de Laranjeiras no início de 2005, junto com Fábio Porchat, Marcos Manghella e entre outros. Nascido em uma família de classe média da cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, assumidamente homossexual desde a sua adolescência, casou-se em 2015 com o dermatologista Thales Bretta. Em 13 de março de 2021, o ator foi internado com diagnóstico de Covid. No dia 2 do mês seguinte, apresentou piora no quadro clínico e foi introduzido a terapia de oxigenação por membrana extracorporal, uma espécie de pulmão artificial. Na tarde do dia seguinte, 4 de maio de 2021, foi divulgado um boletim médico dizendo que o quadro clínico de Paulo era irreversível, mas ele ainda mantinha sinais vitais. Às 21 horas e 12 minutos do mesmo dia foi confirmado a sua morte. Para você que não me conhece, eu sou o Zay, você está no meu canal Fala Zay. Como é que vão vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Infelizmente, o nosso Brasil entrou nessa semana, uma semana de luto. Além, claro, de tudo que aconteceu lá na cidade de Saudade, em Santa Catarina, no oeste catarinense, também a morte de Paulo Gustavo. E eu, como fiz um vídeo falando da polêmica que aconteceu com o pastor Olímpio, da Assembleia de Deus, aonde fez a sua infeliz declaração, que eu não deveria deixar de gravar esse vídeo também, com todo respeito e reverência pela vida de Paulo Gustavo, até porque são muitas vítimas que se foram desse plano terrestre para o plano divino, justamente acometido por essa doença que assolou o nosso, não só o nosso Brasil, mas o planeta Terra. E o Brasil, que já anda tão triste, tão cheio de tragédias, fica cada dia que passa mais vazio e pobre de pessoas que com certeza fariam e fizeram a diferença. E o Paulo Gustavo, como muitos brasileiros que partiram dessa terra justamente por não ter a oportunidade de se recuperar diante desta doença e por ser um homossexual, fica claro que a vida de Paulo Gustavo foi uma espécie de vacina contra o preconceito, a intolerância e o desamor, principalmente partindo do lado dos evangélicos. E o nome dessa vacina contra o preconceito, a intolerância e o desamor, com certeza se chama a vacina afeto, que é o que muitos, infelizmente, ainda não se vacinaram. Afinal, amar é uma ação, isso é, amar mais em ação, na prática. E dentre tantos artistas gospels, né, os evangélicos e alguns pastores, o que me chamou a atenção é que o próprio Silas Malafaia, ao invés de fazer algum comentário a respeito da morte do Paulo Gustavo, ele foi lá e colocou algo que eu achei até interessante comentar com vocês aqui, que ele deixa claro a sua intolerância, né, o seu desafeto, o seu desamor
a sua falta de cristandade, aonde ele deixou claro na sua postagem o seguinte: toda a criação de Deus é boa, mas quando Deus olhou para o ser humano, viu que o que havia feito era muito bom. Fomos criados para o louvor do Senhor. Esteja convicto da sua identidade. Olha aonde ele dá a pitada aqui. E as mentiras malignas não terão forças contra você. E aí teve vários comentários, né, com relação a ele não postar nada até o momento com relação ao ocorrido com o Paulo Gustavo. E eu aqui, né, afirmo a ideia de que a gente precisa ser menos hipócrita, menos arrogante, né? Até porque o próprio Silas Malafaia aí é um cara que esbanja arrogância. E me faz até ficar com pena, né, de um cidadão ao nível do Silas Malafaia, o tal defensor da igreja e do povo, da família cristã. Se olharmos de um lado, Paulo Gustavo era um homem assumido gay, ator, humorista, doava frequentemente milhões de reais a obras sociais sem que ninguém soubesse. Já de contrapartida, o defensor da igreja brasileira, o semideus na terra brasileira, é um homem hétero, pastor, metido a xerife da igreja, aonde vive a sua vida arrancando milhões do bolso de trabalhadores, enganando através da fé. Um verdadeiro homem de Deus debilitado com a sua vida espiritual, que é claro, basta você dar uma analisada artificial nas suas falas pelas redes sociais. E concluindo a ideia, eu deixo aqui uma pergunta para você que me segue aqui. No último dia, no dia do juízo, quem é que terá mais oportunidade para estar sentado diante de Deus ou juntamente com Deus? O defensor da igreja que vive enganando ou um humorista que no seu momento debilitado da enfermidade, que com certeza teve um momento de refletir a sua vida e com certeza, assim como o ladrão da cruz, né, alcançou o perdão. Ah, Zaio, mas o Paulo Gustavo não é o ladrão da cruz, não é o ladrão da cruz, mas o perdão da cruz é o mesmo e seguirá sendo sempre o mesmo perdão. Quem teria mais oportunidade? Aquele que viveu enganando a vida inteira em nome de Deus ou aquele que viveu e se assumiu como um pecador e na última hora teve ainda a chance de se reconciliar com o Criador de todas as coisas? Comente aí embaixo o que você acha. Agora, lembrando você do que o próprio pastor Olímpio, né, aquele assembleiano que falou que não ia orar, olha só o que ele disse, relembrando você aí. Esse é o ator, ele postou aquela foto e colocou: esse é o ator Paulo Gustavo que alguns estão pedindo oração e reza. E você vai orar ou rezar? Eu oro para que o dono dele leve-o para junto de si. E, cara, deu uma polêmica, inclusive sobrou processos, né, pra cima dele. Até porque após a repercussão negativa da sua fala, da sua postagem, ele acabou excluindo o pôster e alguns dias depois emitiu uma nota de esclarecimento, de perdão. Isso é, pedindo desculpas da sua infeliz publicação. E as informações que eu tive aqui, que eu acabei recebendo nessa manhã, é que esse pastor Olímpio, ele foi orientado para não se pronunciar a respeito da morte de Paulo Gustavo. Isso é, não publicar nada a respeito do ocorrido. Mas de contrapartida, ele acabou recebendo inúmeras mensagens, segundo as informações, de fãs do ator. Até porque Paulo Gustavo era um ator queridíssimo pelo Brasil, pelos brasileiros. Segundo o que a gente recebeu aqui, até no WhatsApp esse pastor Olímpio recebeu mensagens até mesmo ameaçadoras. Eu acho que a coisa está meio complicado pro lado desse pastor aí. E é bom deixar claro aqui que após a publicação que ele estaria orando pela morte de Paulo Gustavo, o grupo gay de Alagoas entrou com ação ao Ministério Público contra o pastor Olímpio por crime de homofobia. Inclusive até o Conselho de Ética das Assembleias de Deus do Brasil também acabaram aplicando algumas medidas disciplinares para o tal pastor fanfarrão. E ele, mediante a isso, né, o pastor José Olímpio acabou não se pronunciando em nenhum momento, até o momento, na verdade, sobre a morte de Paulo Gustavo. A verdade é que o nosso planeta, o nosso Brasil, tem uma semana, né, teve um dia aí, tem uma semana
de tristeza. Afinal, foram várias histórias, né, tanto lá de Saudade Santa Catarina quanto do Paulo Gustavo aí, histórias que se encerraram precocemente. E eu deixo aqui nesse vídeo, né, o meu conforto e os meus sentimentos pelas famílias, pelos enlutados. E sobre o Paulo Gustavo, eu acredito que esse coma que ele viveu, que ele passou até o momento da sua morte, foi sim um momento para reflexão e ter um encontro, um momento dele com Deus. E o amor de Deus, saiba de uma coisa, vai muito além do nosso entendimento. Até porque quando ele voltou, né, do coma, da primeira vez que entrou em coma ali, ele teve conversas com todo mundo, numa espécie de se preparando e preparando a sua alma, né, conversando com os seus mais chegados, até com os próprios médicos. E eu, particularmente, quando li a notícia, eu acreditei que seria um momento para que ele pudesse ajeitar alguma coisa na sua vida. E claro, até o momento que veio a falecer, infelizmente. Eu encerro o vídeo dizendo que o mundo a qual nós vivemos precisa se consertar, se arrumar, se curar urgentemente, e que possa se iniciar pela arrogância, pela hipocrisia, e deixarmos de julgar as pessoas pela vida que decidiram levar. Isso não é papel de cristão e muito menos de um verdadeiro ser humano que busca viver em harmonia, paz e amor. E eu encerro o vídeo fazendo a pergunta ao senhor Silas Malafaia. O Paulo Gustavo doou 1 milhão, né, uma das suas últimas doações, 1 milhão a uma instituição de caridade. E o senhor Silas Malafaia já conseguiu vender o jatinho de última geração aí para ajudar as vítimas do Covid, os próprios membros das suas igrejas pelo Brasil afora? Responda para nós aí se você tem alguma resposta com relação a isso. Aprender a amar o próximo é o que está faltando para essa liderança, principalmente nesse contexto assembleiano. Tanta santidade que chega ao ponto de fazer pré-julgamento em cima de atitudes e estilos de vida. Afinal, o maior mandamento bíblico é amar a Deus acima de qualquer coisa e ao próximo, que é o que menos eles fazem. É muito mais fácil uma prostituta, um homossexual entrar no céu do que esses vendilhões, cães gulosos, ratos de púlpitos que vivem enganando o povo, negociando o evangelho, que não passam de verdadeiros negociadores da fé. Paulo Gustavo, com certeza, definitivamente não é o ladrão da cruz que obteve o perdão. Porém, o perdão do ladrão é o mesmo perdão para Paulo Gustavo. Se você concorda comigo, deixa o seu comentário aí embaixo. Se você não é inscrito do canal, se inscreva também. Deixa o seu joinha, que é importante. Se você não me segue nas demais redes sociais, estou diariamente lá no Instagram, também no Facebook. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.